Salmo 90, vamos ler do versículo 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos sou como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu não sei se você percebeu logo de cara o desafio que este Salmo 90, ele nos propõe. O Salmo de número 90, irmãos, ele é um dos salmos mais antigos do Saltério, ou por que não, o mais antigo. Mas por que, irmão Elvis, você afirma isso? Pelo simples fato deste salmo ter sido composto e escrito por um homem chamado Moisés. Basicamente, todos os salmos que foram escritos, ou foram escritos por Davi, ou foram escritos por Salomão, ou foram escritos por Asaf. Ou seja, nenhum dos salmos, exceto o Salmo 90, nenhum deles se reporta aos tempos de Moisés, certo? Então, nós podemos afirmar de forma categórica, certa, de que o Salmo 90 é o salmo mais antigo de todo o saltério do livro de Salmos. Certo, meus irmãos? Este salmo tem como autor um homem, da qual ele é designado aqui no subtítulo como um homem de Deus. De fato, Moisés foi um homem de Deus, isso é incontestável, e mesmo sendo ele um homem de Deus, e aqui eu não quero de forma alguma colocar a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus em xeque, mesmo ele não adentrou na terra
prometida. Todos nós sabemos que Moisés foi levantado por Deus para liderar o povo de Israel e para ser o legislador do povo de Israel. Foi por intermédio de Moisés que o povo de Israel recebeu os mandamentos do Senhor, a aliança do Senhor, o testemunho do Senhor, quando o Senhor se revela a ele, se mostra a ele no Monte Santo, demonstrando todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua glória. O Salmo 90, meus amados irmãos, é um salmo importante e que nos traz a lembrança o quanto a nossa vida é curta, o quanto a nossa vida ela é efêmera, o quanto a nossa vida ela é passageira. E aqui nós vamos meditar um pouco neste salmo que se inicia da seguinte forma, e aqui eu quero dividir este salmo, meus irmãos, para que nós não venhamos se perder muito, em 4 partes. A primeira parte se dá do versículo 1 ao 2, a primeira parte do versículo 1 ao 2, a segunda parte do versículo 3 ao 6, a terceira parte se dá do versículo 7 ao 12, e a quarta e última parte nós vamos meditar do versículo 13 ao 17. Aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos para os primeiros versículos deste salmo que tem muito a nos falar nesta noite. Vamos ler aqui os primeiros 2 versículos do Salmo 90, que diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aqui, Moisés, ele ora ao Senhor e se dirige ao Senhor, falando que o Senhor é o nosso refúgio. A melhor tradução para refúgio, aqui neste salmo, é habitação. Habitação pode ser melhor traduzido para refúgio. E aqui nós temos o salmista iniciando e se dirigindo a Deus como Senhor. Entretanto, o Senhor aqui, ele está sendo empregado, ele está sendo utilizado não como um nome de Deus propriamente, como normalmente a Bíblia nos traz à tona, basicamente usando todas as letras da palavra em maiúsculo, quando nós se referimos ao Senhor como aquele que é o grande eu sou, ou Yahvé, ou Jeová. Aqui, diferentemente de como normalmente o nome Senhor é utilizado, ele está utilizando Senhor, em um primeiro momento, como um título. Ele está se reportando a Deus como um ser que é soberano, como aquele que é o seu mestre. E ele fala que este soberano, que este mestre, é o refúgio e sempre será. E este refúgio sempre será porque ele enfatiza no final do versículo 1 que ele é um refúgio, ele é uma habitação que se dá de geração a geração para com seu povo. E aqui ele engrandece o Senhor, ele exalta o Senhor, afirmando algo que nós devemos aprender, meus amados irmãos, em nossas orações. O que, irmão Elvis? A se portar a Deus, a se dirigir a Ele como um ser que é soberano, cheio de atributos gloriosos. No versículo 2, nós observamos Moisés se reportando a Deus e engrandecendo um dos seus atributos. Veja só o que é dito aqui no versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Isso é muito importante para a nossa fé, irmãos. Você sabia disso? É muito importante. Primeiro porque nós cremos e confiamos em um Deus infinito, em um Deus eterno,
em um Deus que é o Alfa e o Ômega, e não podia ser diferente. Se nós acreditássemos em um Deus que não tivesse em seu ser, que não tivesse em seus atributos a eternidade, este Deus seria um Deus falso, seria um Deus fraco, seria como qualquer outro Deus da qual as sociedades pagãs poderiam crer. Entretanto, Moisés nos traz a lembrança, nos traz à tona que o Deus da qual é o nosso refúgio, o Deus da qual é a nossa habitação, é um Deus que existe de eternidade a eternidade. Se você, por exemplo, lê as grandes obras de Santo Agostinho, quando ele fala, principalmente quando ele escreve a obra chamada Trindade, quando ele fala acerca de Deus e dos seus atributos, ele fala que na eternidade de Deus não existe nem passado e nem futuro, porque Deus é um eterno presente. Na eternidade de Deus, Deus é aquele que se revela não como aquele que foi, não como aquele que há de ser, mas aquele que é. Deus é. Deus é um ser eterno. Lembre-se disso, meu irmão. Lembre-se disso, meus irmãos. John MacArthur, ao falar sobre a eternidade de Deus, ele fala o seguinte: Deus transcende perfeitamente todas as limitações de tempo, passado, presente e futuro. Ele está acima disso, meu irmão. E ele fala, de modo que ele é sem começo, sem fim e sem sucessão de momentos na existência de seu ser e em sua consciência de todas as outras realidades. Isso deve nos trazer bastante conforto, irmão. Isso nos deve trazer também bastante temor, porque Moisés, nos versículos que vêm depois, ele vai falar algo triste acerca da nossa realidade perante um Deus que é eterno, perante um Deus que permanece e é para todo o sempre. Joel Bick, ele fala algo interessante também acerca deste atributo maravilhoso de Deus. Deus é sem começo, sendo Deus eterno. E aqui ele dá algumas referências, como Gênesis 21, 33, da qual Deus é chamado de Deus eterno. Também ele fala aqui de Romanos 16, 26, de Gênesis 1, 1, de Daniel 7, 9, da qual Daniel tem uma magnífica visão e vê ali o ancião de dias. E ele prossegue: isto é necessário, de acordo com a existência de Deus e seu papel como Criador, pois se Deus existe, Ele não recebeu o seu ser a partir de outro, então Ele deve existir desde a eternidade. Isso, meus irmãos, é magnífico, é maravilhoso. O Deus da qual Moisés se reporta não é qualquer Deus, é um Deus eterno. Entretanto, quando Moisés ele escreve este salmo, ele ora este salmo, Moisés aqui ele nos traz a dura lembrança do que é o homem perante esse Deus eterno. Ele faz um contraste muito forte acerca de um Deus inabalável, de um Deus que é refúgio para todo aquele que confia nele, que é habitação. E aqui ele faz um contraste com a limitação, com a fraqueza, com a finitude humana. E aqui nós vamos para a segunda parte, que se dá do versículo 3 ao 6, que diz o seguinte, meus irmãos: tu reduzes o homem ao pó. Olha só, ele muda todo o cenário, justamente para fazer esse contraste de um Deus eterno perante a humanidade, ao homem que é limitado e finito. E ele começa falando palavras destruidoras, esmagadoras, meus irmãos, que tem por objetivo fazer com que eu e você abaixe a cabeça. Ele fala o seguinte: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Aqui poderia ser melhor traduzido também por filhos de Adão, porque ele quer nos trazer a lembrança, a hereditariedade, a solidariedade do pecado que nós temos em Adão.
todos nós aqui somos filhos de Adão, concorda? Por que somos filhos de Adão? Porque todos nós aqui somos... Esqueceu? Pecadores. Lembre-se disso, você é pecador. Esse cidadão que vos fala também é um pecador, certo? Todos nós somos filhos de Adão, exceto que nós, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Mas, mesmo sendo filhos de Deus, ainda somos pecadores, certo? Isso não é uma contradição, e é só um paradoxo, certo? Paradoxo é apenas uma aparente contradição. Nós podemos ser salvos, podemos ser regenerados, podemos ser perdoados, podemos ser resgatados, podemos ser libertos e livres do inferno. Mas lembre-se disso, você ainda continua sendo pecador. Senão você não lutaria contra a sua natureza pecaminosa diante das tentações. Senão você não labutaria e nem desenvolvia a sua salvação, como é falado lá em Filipos, na luta contra o pecado, vivendo em santidade para com Deus. Isso só será encerrado, terminado quando Cristo voltar e estabelecer tudo novo. Ele fala: tornai filhos dos homens, tornai filhos de Adão. Para onde? Para o pó, para a sepultura, que nos lembra daquela maldição lá em Gênesis, porque que Moisés, e não é à toa que o autor é Moisés, você nota que o próprio escritor do Salmo 90, ele tem uma concepção criacional, e aqui ele envolve tanta questão criacional, porque ele vai falar aqui de um Deus que é eterno, que existe antes do mundo ser formado, antes do universo ser formado, mas ele também vai nos remoer, nos relembrar a queda do homem. E ele continua: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Como 1000 anos... Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Você nota que no versículo 6 ele usa uma figura de linguagem comparando o florescer da relva, que de manhã floresce, mas à noite murcha. E isso é uma linguagem bastante utilizada nas Escrituras, para justamente apontar a fragilidade da nossa vida. O que é a nossa vida diante de um Deus que é eterno? Não passa de um sopro. Hoje você está vivo, mas amanhã você pode estar morto. Hoje você pode estar aqui, mas amanhã não está. Veja como Moisés, ele pega pesado nesta oração. Ele faz várias comparações aqui. Por exemplo, no versículo 4 ele fala: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Olha a pequenez que é a nossa existência diante de um Deus eterno. Só porque a questão aqui se agrava, meus irmãos. Por quê? Porque além de Moisés mostrar a nossa condição natural perante a Deus, ele vai agravar mais a coisa ainda. Eu já tenho afirmado aqui o fato de Moisés ter usado a expressão filho dos homens, e que seria melhor traduzido por filhos de Adão, para apontar a nossa natureza pecaminosa. Mas se isso não é dado uma ênfase maior, por causa de uma tradução fraca, nós podemos ter a certeza disso mais ainda, na terceira parte do Salmo, a partir do versículo 7 ao 12, onde de fato ele vai salientar o quão pecador nós somos e o que merecemos da parte de Deus por causa do pecado e da iniquidade. E aqui, meus irmãos, eu quero me deter um pouco, porque eu vou falar de algo que é pouco falado nas igrejas hoje em dia, certo?
E se é falado assim de forma muito relapsa. Eu não sei se é por medo, eu não sei se é porque, sei lá, isso pode causar estranheza entre os irmãos, ou os irmãos não estão preparados para degustar algo do tipo. Mas fato é que, como pregador do Evangelho, nós estamos aqui, como pregadores do Evangelho, nós estamos aqui para pregar todo o desígnio de Deus. E uma certa feita, eu estava conversando com um certo cidadão, e eu falei justamente isso: olha, meu amigo, nós temos que pregar o Evangelho por completo. Se você prega a graça de Deus, você também tem que pregar a justiça de Deus. Se você prega o amor de Deus, você tem que pregar a ira de Deus. Os discípulos fizeram isso, e nós temos que fazer também. Eu ouvi do cidadão o seguinte: mas os discípulos foram longe demais. Mas eu estou disposto a ir longe demais para anunciar e proclamar a verdade de Deus. E aqui nós vamos adentrar no assunto da qual eu quero aqui relembrar os irmãos, certo? Do quão é importante para a pregação do Evangelho, para a pregação do reino de Deus. Não durma, certo? Pelo amor de Deus. Pois somos consumidos, e aqui ele vai salientar mais, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. O que eu quero trazer à tona aqui esta noite é justamente a ira de Deus. Esta pequena palavra, ela aparece umas 3 vezes nos saltérios, meus irmãos. E a ira de Deus, ela não se manifesta de qualquer maneira. Ela não se manifesta à toa, certo, meus irmãos? Ela não se manifesta por acaso. Existe um motivo que fustiga a ira de Deus, que incomoda a Deus. E esse motivo nós vamos ler nos versículos adiante. Olha só o que ele diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O que faz Deus se levantar do seu alto e sublime trono e manifestar a sua ira, meus irmãos? Simples: o pecado, a iniquidade. Entenda algo, meus irmãos: Deus, Ele é um Deus justo. E toda vez que a Bíblia Sagrada fala da ira de Deus, esta ira não é por acaso. É uma ira embebecida pela sua justiça. E o que faz Deus manifestar a sua ira? O pecado, a iniquidade. Meus irmãos, aqui nós temos uma trágica realidade. O homem no pecado, ele é merecedor da ira de Deus. Até então, se não tinha ficado tão claro, quando Moisés fala da finitude, que a vida do homem é um sopro, passa como num piscar de olhos, e que não é nada perante um Deus que é eterno. Aqui ele vai escancarar esta verdade nos versículos 7 ao 12. Ele fala que Deus manifesta a tua ira, e ele fala que nós somos consumidos e que nós somos conturbados. Esta palavra aqui, conturbada, ela é muito forte, meu irmão. Ela é muito forte porque em outras ocasiões ela é utilizada e empregada para um exército diante da derrota, diante da sua queda, diante do seu vexame ante o exército inimigo. Assim é o homem debaixo da ira de Deus. Ele é um derrotado. Ele não sai vitorioso. Ele pode até querer medir forças contra um Deus que é justo e poderoso, mas ele não vai medir forças. E ele não vai conseguir lutar contra Deus, porque a ira de Deus é uma ira da qual se levanta contra toda impiedade. E ele continua: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos.
C.S. Lewis tem uma frase muito interessante, quando ele diz o seguinte, acerca do juízo de Deus. Ele comentando um salmo, ele fala o seguinte: no fim, aquele rosto que é o deleite ou o terror do universo tem de ser voltado a cada um de nós. Um dia estaremos diante de Deus, meus irmãos. Um dia estaremos diante deste Deus que é poderoso, que é glorioso. E isso deve provocar em nossos corações temor, tremor, certo, meus irmãos? Isso deve provocar em nossos corações algo que nos leva, se for o caso, a um arrependimento sincero diante de Deus. E ele continua: ou outorgando glória inexprimível, ou impondo vergonha que nunca poderá ser curada ou disfarçada. Moisés, ele vai intensificar mais a partir do versículo 9, falando o seguinte: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Nós pensamos, não é? Muitas das vezes vem pensamentos e vai pensamentos, e é assim nós, em estado de pecado, em estado de iniquidade, perante a um Deus irado, perante a um Deus irado. Meus irmãos, quem lembra aqui do célebre sermão chamado Pecadores na mãos de um Deus irado? Alguém já leu aqui? Quem já leu, levanta a mão. Eu já li, poucas pessoas leram, então recomendo a você que não leu, lê, certo? É um sermão magnífico, de um homem chamado Jonathan Edwards, e olha só o que ele diz acerca da ira justa e implacável de Deus. Pensem bem, vocês que estão aqui agora, e que permanecem em estado pecaminoso, o fato de Deus vir a efetivar o furor de sua ira, torna implícito que ele infligirá esse castigo sem compaixão. Quando Deus olhar a indescritível aflição do seu estado e vir como seus tormentos são absolutamente desproporcionais à sua força e como as suas pobres almas estão esmagadas, imersas em trevas eternas, não terá compaixão de vocês, não irá deter a execução de sua ira, ou de forma alguma tornar mais leve sua mão. Nessa hora Deus não usará de misericórdia com vocês, nem conterá seu vento impetuoso, ele não terá consideração para com seu bem-estar, e nem irá evitar que vocês sofram. Na verdade, fará com que sofram na medida exata que sua rigorosa justiça vier a requerer. Duras palavras, não é, irmãos? E você acredita que ele pregando este sermão, um grande avivamento aconteceu nos Estados Unidos? Na Nova Inglaterra? Também, ele nos dá algo interessante acerca desta ira de Deus. Em suas aplicações, lá no finalzinho do sermão, ele fala de alguns caracteres desta ira. Ele fala o seguinte, que a ira de Deus, ela provém de um Deus que é infinito. Já foi salientado aqui no começo desta exposição que o nosso Deus é eterno. Então imagina esse Deus eterno executando uma ira eterna. Também ele fala que é sob a ferocidade da ira de Deus que estamos expostos. Também ele fala que a miséria que os homens estão sujeitos é aquela que Deus infligirá a fim de mostrar a força da sua ira. E por último ele fala que é uma ira eterna. Meus irmãos, a ira de Deus não é brincadeira, certo? Ontem eu estava conversando com uma irmãzinha lá em Campo Grande e eu falei para ela: irmã, pratique. Como é que você combate o mal? Fazendo bem. É a recomendação do apóstolo Paulo, não é? Lá em Romanos. E ele fala que se nós não fazemos isso, nós se deixamos vencer pelo mal, certo? Aí eu falo assim: irmã, faça sempre isso. Quando alguém lhe esbofetear, quando alguém falar algo com você. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu fazendo isso, para uma pessoa não arrependida,
amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele fala isso em que contexto? Em contexto de ira e de justiça de Deus. Meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: viver no pecado não é a solução para a vida de ninguém. E eu não sei se é o caso dos irmãos que estão aqui presentes, porque eu não conheço a vida de nenhum. O que eu conheço no máximo são alguns irmãos, poucos irmãos intimamente. Mas eu não conheço a vida de todos. Eu não sei quais são os seus pensamentos. Eu não sei o que você faz. Eu não sei o que você fala. Eu não sei se você é justo nos negócios. Eu não sei se você é verdadeiro com seu pai, com sua mãe. Eu não sei se você é um jovem que respeita os seus pais, as suas mães. Eu não sei. Mas viver no pecado não é solução para ninguém. Quando você continua e anda nisso, você acumula a ira de Deus para si mesmo. No dia do juízo, tudo isso será cobrado. No dia do juízo, Deus manifestará a sua ira. Ainda voltando aqui ao pecadores na mão de um Deus irado, Jonathan Edwards, na exposição do sermão, ele vai falar e vai comparar a ira de Deus como uma ira represada. E esta represa representa nada mais e nada menos do que a misericórdia de Deus. E ele fala: olha, é por isso que ainda o ímpio prospera e não consegue viver na pele a justa ira de Deus. Mas esta ira vai se acumulando de uma maneira tal que um dia esta represa, ela vai estourar. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela vai sair de cena e a ira de Deus vem com tudo. Você já viu uma represa desaguando? Já viu uma barragem de uma represa se rompendo? Quem lembra de Brumadinho? Imagina agora a força daquela água que vinha com tudo, varrendo tudo. Compara com a ira de Deus. É algo aterrador, meus irmãos. Pode se levantar o homem mais poderoso, pode se levantar o exército mais poderoso, pode se levantar o melhor lutador, pode se levantar o melhor atirador, pode ser quem for, meu irmão, será varrido pela ira de Deus. E o que sustenta essa ira? A misericórdia e a graça de Deus. Amém? Meus irmãos, Moisés ele prossegue no versículo 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou se havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ele encerra essa parte, meus irmãos, de uma forma meio sombria, não é? De uma forma um tanto que triste, negra. Parece lá o autor de Eclesiastes, quando nos apresenta um mundo sem a perspectiva do Criador, sem a cosmovisão de Deus. Tudo é vaidade, nada presta, tudo é a mesma coisa. Se naquela época nós tínhamos camelos para se locomover, aqui nós temos o carro da Tesla para andar, mas tudo é a mesma coisa. Na perspectiva lá do escritor de Eclesiastes. Graças a Deus que tem o capítulo 12, que muda todo o cenário. Que ele fala que a melhor coisa é servir a Deus e obedecer os seus mandamentos. Mas aqui ele encerra e lembra muito a linguagem do autor de Eclesiastes. E isso é impactante, meus irmãos. Porque ele fala que se havendo vigor, nós vivemos ainda até 80 anos. No caso do Nildo, até 100. Brincadeira com o nosso irmão Nildo. Mas o melhor disso é canseira, é enfado, é tribulação, é uma vida de pesar, é uma vida de alegrias pífias. E no versículo 11 e 12... ele fala o seguinte, no versículo 11: quem conhece o poder da tua ira? Quem conhece o poder da ira de Deus? Eu fiz aqui algumas comparações, com a ira de Deus, mas isso não chega nem perto quando Deus vai manifestar.
certo? Quem já leu o Apocalipse aqui sabe que o negócio vai pegar fogo. Né? Se você não leu o Apocalipse, eu recomendo que leia. Eu não quero amedrontar você, não. Mas quando Jesus voltar, tu acha que ele vem para morrer na cruz? Isso ele já fez. Quando Jesus voltar, ele vem para exercer juízo contra todo o pecado. Aí ele fala o seguinte: e a tua cólera, segundo o temor que lhe é devido. Qual é a recomendação de Moisés aqui para nós, homens finitos, pecadores, que precisam ser amigos de Deus em vez de ser inimigos de Deus? É que devemos temer a Deus, a sua ira. Devemos temer a ira de Deus na mesma proporção que ela se manifesta. Quando a Bíblia fala temor, raramente ela está usando medo, certo? Quando a Bíblia fala temor, ela basicamente está correlacionando algo prático. Eu posso dar aqui um exemplo bem claro, e aqui eu não peço que os irmãos abram as suas Bíblias, do livro de Provérbios, certo? Eu quero fazer algumas referências aqui interessantes, porque temor na Bíblia não é apenas um sentimento, certo? Não é apenas algo emocional, não que isso não aconteça de uma certa forma, mas é algo mais prático do que emocional e sentimental, certo? Olha Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do sabor, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 8:13, o temor do Senhor consiste em o quê? Aborrecer o mal. O que é aborrecer o mal? Não querer papo com o mal, com o pecado. É não roubar, não matar. E aqui eu estou sendo bem simplório, certo? Eu não estou adentrando aqui em outras coisas que se configura como tal em última instância, certo? Mas o que eu quero dizer para você é que o temor a Deus resulta em um viver para com Deus. Ou seja, tem pessoas que falam, eu tenho um temor a Deus. Quando tu vai olhar para a vida do cidadão, não, o temor é que você não tem, meu amigo, a Deus. Se você tivesse temor a Deus, você mudaria o curso da sua vida. Aí ele fala, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Capítulo 10, versículo 27 de Provérbios, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Provérbios 2, e aqui do versículo 1 a 5, então entenderás o temor do Senhor, acharás o conhecimento de Deus. 14:2, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o desprezará. Capítulo 28, versículo 14 de Provérbios, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Toda vez que Provérbios exorta e nos relembra acerca do temor a Deus, é um temor que leva eu e você a viver para Deus. Porque todo aquele que teme a Deus, todo aquele que ama a Deus, obedece seus mandamentos. Moisés aqui ele nos exorta a temer a ira de Deus na mesma proporção que ela se manifeste. Devemos fazer isso em nossas vidas, meus irmãos. Devemos fazer isso em nossas vidas. Diante de um mundo tenebroso que ele nos apresenta, diante de algo assim tão aterrador, tão sombrio, como já falado, o que é que Moisés ele vai nos revelar mais aqui? Versículo 13. Peço aos irmãos aí que deixem suas Bíblias abertas. Versículo 13 fala o seguinte: ele dá um brado, volta-te, Senhor. Veja que lá no começo o Senhor fala para o homem o quê? Tornai filhos dos homens, tornai ao pó. Quem são vocês? A intenção era justamente nos humilhar. As intenções desses versículos é justamente nos espremer, é justamente nos dizer o seguinte: olha, vocês não são nada diante de mim, nada. Mas em outro salmo lá fala que a gente é a coroa da criação. De fato, mas essa coroa se corrompeu.
Essa coroa se deixou ser manchada. E quem é o homem perante a Deus? Quando Deus manifesta a sua soberania na salvação, são essas perguntas que o apóstolo Paulo fala: olha, quem és tu? Para questionar, para dizer o que Deus tem que fazer, o que Deus não tem que fazer. Quem és tu? Quando Jó, em seu sofrimento, começa a querer se justificar, Deus se levanta em só 2 capítulos para colocar Jó no lugar dele. Olha que tu é um homem justo, mas baixa a tua bola aí. Não é assim que a carroça anda, não. Leia Jó, leia os capítulos de número 38 e 39, certo? Veja a resposta que Deus dá a Jó. Eu vou ler aqui só uma palhinha para vocês, certo? Jó capítulo 38, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. E aqui, meu irmão, é uma avalanche de repreensões. Ao ponto de Jó, no capítulo 42, dizer que não, mesmo servindo a Deus, não conhecia a Deus como deveria conhecer. Chocante, não é? E aqui Moisés, no versículo 13, ele fala o seguinte: volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor. E esse deve ser o nosso clamor diante de um Deus santo, diante de um Deus eterno, diante de um Deus que antes da fundação do mundo já existe, diante de um Deus que não deve nada a ninguém, que não está preso a ninguém, que não tem rabo preso, como o mundo fala, a ninguém. É seu ninguém, que é justo, e tudo que ele faz é baseado em sua justiça. Às vezes eu comento com as pessoas, principalmente durante o evangelismo, a gente geralmente tem aquele embate, né, das doutrinas da graça e tudo, dizendo que Deus predestinou uns e rejeitou outros, e que isso é injusto. Irmão, isso não é injusto. Não é justo. Não é justo. Se Deus não tivesse em seus propósitos realizar essa coisa, Ele poderia condenar todos ao inferno. Todos. Mas Ele não fez isso. Muito pelo contrário. Manifestou o seu amor e misericórdia para a salvação de seu povo. E Ele fala: até quando? Questiona: tem compaixão dos teus servos, tem compaixão dos teus servos. Basicamente aqui é a reta final, e ele ora a Deus pedindo por compaixão, pedindo por misericórdia, pedindo por amor, e que este amor nunca saia, tanto dele como do meio do povo de Israel, do povo de Deus, da igreja do Senhor. Ele fala no versículo: sacia-nos de manhã com a tua bondade, com o teu amor, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. E ele prossegue: alegre-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Ele pede que esta alegria seja constante, ele pede que essa alegria não seja apenas momentânea. Não é diferente da alegria do mundo, é diferente do gozo que eu e você sentimos no mundo. É uma alegria eterna, é uma alegria que passaremos a viver tanto aqui, como quando abraçamos e confessamos a Cristo como nosso Salvador e Redentor, e que vai perdurar para todos sempre. E ele faz uma oração, mais uma petição. Ele fala o seguinte: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Nota que ele não se preocupa apenas com o povo presente, mas sim com o povo do porvir, aqueles que vêm. É a segunda vez que eu falo isso aqui
No Salmo 78, eu falei que Deus era um Deus preocupado com as futuras gerações, e não só com as futuras gerações, mas com a futura da futura da futura geração. E aqui novamente ele demonstra essa preocupação, pedindo para que os nossos filhos venham experimentar a glória de Deus. Louvado seja Deus, amém? Que os seus filhos, ore a Deus, pedindo a isso, para que o poder de Deus, assim como foi manifesto e está sendo manifesto em nosso meio, seja manifestada a seus filhos. A glória de Deus aqui, meus irmãos, basicamente é a presença que perdura, a presença que impacta, a presença que nos causa uma impressão significativa da pessoa grandiosa e maravilhosa de Deus. E aqui ele encerra o salmo: seja sobre nós a graça do Senhor. E é tão forte, é tão exultante a declaração e a petição que ele faz aqui, que ele repete a mesma coisa no finalzinho do salmo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Louvado seja Deus. Que essa seja a nossa oração, irmãos. E aqui, já encerrando, eu quero fazer 5 aplicações rápidas, certo? Que horas são? 9h20. Opa, perdão, 19h20. 9h20, o povo já está dormindo já. Perdão aí. 19h20. 5 aplicações. Não devemos ser alheios, certo? Peço que você preste atenção. Não devemos ser alheios e nem ignorar um Deus que é eterno, certo? Nós estamos aqui, irmãos, falando, domingo após domingo, não de qualquer Deus, certo? Não de qualquer Deus. Não justifica o seu sono. Seu sono não justifica você não querer estar aqui. Não justifica suas preferências. Eu só vou no culto quando é aquele irmão que vai pregar. Quando é o outro, eu não vou. Só vou quando é aquela irmã que vai louvar. Quando eu não vou, não vou. Certo? Nós servimos a um Deus eterno. Certo? Ele é o nosso refúgio, é a nossa habitação. E estamos aqui, não por causa de irmão A, de irmão B, não por causa de preferências A, preferências B, mas estamos aqui por causa desse Deus. Quando você faz isso, que eu falei anteriormente, quando você faz isso, você está ignorando um Deus que é santo, um Deus que é eterno, um Deus que é para todos sempre, certo? Deus, ele é eterno. Lembre-se disso e não ignore esse Deus. Entendeu? Às vezes eu penso que, na cabeça de alguns, Deus é apenas, sei lá, uma abstração filosófica, algo assim do tipo, entendeu? E não é, meus irmãos. Não é. Deus, ele é real, como foi louvado aqui. Invisível, mas real. Ele tem que ser invisível, irmão. Porque ele fosse visível em seu estado natural, certo? Em seu ser, não seria Deus. Ele tem que ser um Deus transcendente, que está acima do tempo, do espaço, que é criador de todas as coisas, certo? Todo-poderoso. Segunda aplicação: diferente de Deus, somos homens e mulheres limitados, finitos. Veja que Moisés, a partir do versículo 3 até o versículo de número 11, ele nos prova isso. E é mais tristonho ainda a nossa situação quando nós estamos debaixo da ira de Deus. Certo? Diferente de Deus, que é eterno, nós somos finitos, nós somos limitados. Um dos grandes desejos do homem hoje, parece que foi desde sempre, é querer ser Deus. Veja que a proposta de Satanás a
Adão foi tentadora. Serás como Deus. E parece que o homem até hoje quer ser como Deus. Só porque é no sepulcro que a gente vê e observa que o homem não é nada. Sua vida é como um sopro. É como uma vela. E quando você assopra, apaga. Já era. Somos limitados, irmãos. E que isso possa permear a nossa alma, nosso imaginário. E é por causa disso que nós precisamos de um Deus que é eterno. Terceiro, o pecado e nossa natureza caída nos prova quão efêmera é nossa vida debaixo da ira de Deus. Como já foi salientado, e eu frisei muito essa questão da ira de Deus, contra a impiedade, contra aquele que anda na prática do mal. Quarto, a única forma de não oferecermos a Deus, de não ofendermos a Deus, é reconhecer sua ira contra o pecado e buscar sua graça perdoadora em Cristo Jesus. É lá o nosso socorro, irmãos, na cruz de Cristo. É lá que os nossos pecados são perdoados. É lá que nós somos regenerados. É lá que somos justificados diante de Deus, irmãos. Sabe o que é? Nós, sem Cristo, somos meros mortais, caminhando a passos largos para a perdição. É isso. É isso. Se não fosse Jesus em nossas vidas, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Irmão, você é tão clichê. Eu gosto de repetir essas coisas que são clichê, porque elas são poderosas. Cristo Jesus deu a vida para nos salvar, para te livrar da ira vindoura. Que isso, meu irmão, penetre até o mais profundo de sua alma. Não importa o pecado que você cometeu, Cristo morreu por todos eles. Irmão Wesley, mas você não conhece o meu passado, e nem quero conhecer. Tenha em mente que Deus perdoou os seus pecados em Cristo. Uma declaração mais grandiosa dos textos bíblicos, quando eu leio o capítulo 5 de 2 Coríntios, que fala que Deus estava reconciliando, por meio de seu Filho, o mundo consigo mesmo. Isso é impactante, meus irmãos. Tenha isso em mente, você é uma pessoa regenerada, transformada, você foi salva, você foi lavada pelo sangue do Cordeiro. E se você ainda não conhece a Deus, talvez não seja aqui a realidade da grande maioria, porque eu acredito que todos conhecem a Deus. Mas se você ainda não conhece a Deus, se ainda você não foi alcançado por Deus, se ainda você tem dúvidas acerca da sua salvação, se recorra a Cristo, se recorra, busque a Jesus, se renda aos pés dele. Veja Moisés, de imediato ao ver a deplorável situação do homem, ele fala: Senhor, volta-te, Senhor, volta-te, Senhor. Ele clama para que a face graciosa de Deus se volta para ele. Se volte. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. É assim que nós devemos se reportar a Deus, para a redenção de nossa alma. Invocar o nome do Senhor enquanto se pode achar. Invocar é implorar por socorro. A ideia no original é essa: socorro, Senhor. Socorro. Socorro. Não tem essa de você, vou me preparar para ser salvo. Não. Não existe essa de estar preparado para ser salvo, não, irmão. De onde é que você ouviu isso? Pelo amor de Deus. Veja os homens da Bíblia, quando foram resgatados pelo Cristo, o Filho do Deus vivos. Eram homens que estavam preparados. Até quando você se prepara, você é pior do que o pior dos pecadores. Porque ninguém é salvo pelas obras. É salvo pela pessoa e pela obra magnífica de Cristo Jesus. Amém? Quinto e último, que as nossas orações
é que tamanha verdade chegue aos nossos filhos. Que a glória de Deus, que o poder de Deus, que nos impactou, que nos impacta também os nossos filhos. Amém?